Olá, nessa aula de hoje vamos aprender um pouco sobre como criar gráficos 2D no MATLAB, tá, usando o comando plot e algumas variações. O MATLAB tem várias ferramentas interessantes para a criação de gráficos. Tá? A básica, a principal é esse plot. Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje, vai ser bem útil para as nossas próximas aulas aí, quando trabalhar com cálculo numérico. Então, vamos direto ao MATLAB. Então, se vocês quiserem dar uma olhada no comando, né, vocês podem olhar com calma, é o plot. Então, pedindo help plot, ele vai mostrar a sintaxe, alguns exemplos de formatação, coisas que a gente vai ver na aula hoje, tá? Mas, uma vez entendendo a lógica dele, consultando esse help, eles vão conseguir fazer gráficos bem interessantes. Bem, o princípio dele é um pouco diferente de alguns softwares onde tu pode plotar, por exemplo, uma função analítica. Tá? O que o plot trabalha com pares de vetores. Então ele plota pares de vetores. Então se a gente quiser criar uma função, nós temos que trabalhar em cima de vetores. Por isso, por exemplo, aquela aula que a gente fez de vetores, bem importante. Vou começar com algo bem simples. Por exemplo, se eu tenho um vetor que eu vou criar na mão, né? Então, novamente, vamos dar alguns exemplos genéricos, mas que vocês podem adaptar aí a diversas situações de interesse de vocês. Então, algo assim, por exemplo, sei lá. Então, vocês têm um vetor x e um vetor y, tá? Onde, naturalmente, ó, no ponto x, y, no ponto x1, y vale 1, x igual a 2, y a 4, x3, 9 e assim por diante, tá? Então, o comando, na sua forma mais simples, é só colocar plot e, na sequência, tá? O vetor que vai dar as coordenadas do eixo x e o vetor que vai dar as coordenadas do eixo y. Só isso, tá? Na sua versão mais básica. Então ele vai retornar esse gráfico, meio esquisito. Se vocês quiserem ver ele na forma de ponto, vocês podem colocar dessa forma, tá? Onde esse pontinho a gente vai ver daqui a pouco, vocês podem mudar o símbolo. Ó, notem que eu executei, não apareceu nada, mas ele atuou em cima da janela. Ó. Então esse aqui é o nosso novo gráfico, só com valores nos pontos calculados. Ou a gente pode fazer ainda com o tracinho e a bolinha. E aí a gente vê o gráfico dessa forma. Tá? Então a gente vai ver que tem como mudar o formato da linha para tracejado, esses símbolos para quadrados, losangos, etc. Só mudando aqui. Outra coisa que vocês devem ter notado é que toda vez que eu atuo sobre faço alguma coisa no plot, por exemplo, se eu mudar essa formatação aqui, ó, X, ele vai atuar na janela que eu estava trabalhando, tá? Mas ela não vai abrir uma nova janela. Se vocês quiserem criar gráficos e não, claro, não sempre na mesma janela, a ideia é que a gente sempre cria gráficos diferentes para novas janelas, basta vocês colocarem antes, né, do plot, escrevem figure, ponto e vírgula, aí ele vai abrir uma nova janelinha para vocês. Tá? Claro, aqui a gente começou com vetores simples que a gente definiu. Nós podemos usar qualquer princípio de criação de vetores. Na verdade, esses vetores, na prática, vão ser pré-definidos de alguma forma, ou resultantes de um procedimento, sei lá, solução numérica de uma EDO, algo do tipo, tá? Então, mas vocês podem fazer também, por exemplo, posso criar um outro vetor aqui, ó, x2, ó. Vamos usar coisas que aprendemos na outra aula. Vamos fazer um vetor ó, de 1 a 10, chamar de vetor x2, e a gente pode criar um vetor y2, sei lá, que é 2 vezes x2. Tá? Então não vou imprimir, posso até imprimir isso aqui só para ver, na verdade é uma função fácil de criar, né? E a gente pode ali fazer um gráfico então de x2, y2, tá? Da mesma forma, não importa como vocês criaram os vetores, né? A lógica é sempre a mesma. E a gente pode usar esse conceito para plotar funções também. Então, por exemplo, vamos dizer que eu queira criar uma função, um gráfico da função seno de x, tá? Só para visualização de uma dada função. Tá? Então, como é que a gente faria? Não, se eu colocar só seno de x, plot de seno de x, nesse caso existe um vetorzinho x, ele vai fazer um gráfico, até podemos tentar. Então, por exemplo, se eu fizesse uma coisa bem genérica, aqui por acaso vai existir uma função x, mas olha o que ele faz aqui, ele faz uma coisa esquisita. Vamos entender então como criar. Então primeiro a gente criaria um vetor, tá? Vamos criar um vetor aqui. Então vamos fazer um gráfico de 1 a 10 também, tá? E aí a gente tem duas maneiras. A gente pode fazer como eu fiz aqui, ó. Lembrando, quando eu faço seno de um vetor, eu tenho um vetor. Então eu poderia fazer de duas formas. Poderia fazer algo assim,
definir um vetor y de x e fazer um gráfico do plot de x e y, tá? Sai esse seno feioso aqui, eu vou ver porquê. Ou eu poderia, na verdade, não precisaria criar explicitamente esse vetor seno de x, eu poderia colocar diretamente. Ó. Por que eu mostro esses dois jeitos? Tá? Porque às vezes o iniciante ele pode pensar que isso aqui é, na verdade, como algo parecido com o que a gente trabalhava lá no Maple, por exemplo. Não, tem que ter em mente que o plot plota um par de vetores, então quando escreve isso, está dando um vetor x, que tem que estar definido, e um vetor seno de x, na verdade é o seno de cada elemento do vetor. Tá? Então, claro, esse gráfico ficou esquisito porque a gente deu uma malha de pontos aqui bem grosseira, ele está pulando de 1 em 1. Até se a gente ver aqui, ó. Então, se a gente quiser um gráfico suavezinho, a gente tem que, na verdade, criar, né, um conjunto de pontos aqui que dê uma curva mais suave. Então, a gente redefine o x, vamos lá, pulando 0.01, por exemplo, mais que suficiente, tá? E se eu fizer agora, ó, aí sim vocês vão ver uma curva mais suave. Então, quando forem criar gráficos, né, cuidem a faixa no intervalo que vocês vão estar trabalhando aqui da variável x para que vocês tenham, né, claro, não precisa exagerar no refinamento, mas que vocês consigam ver de uma forma razoável a curva. Uma coisa importante, se vocês alteraram o x e vão plotar nessa forma y, ó, ele vai dar um erro. Por quê? Porque vocês atualizaram o x, mas não atualizaram o y. Então, só uma coisa que às vezes acontece nos scripts de vocês, tá? Então, se vocês atualizaram o x, atualizem o y, tá? Para depois fazer de novo. Então, cuidado que a gente tem que ter. Toda vez que esse erro aparecer, significa que tu está tentando plotar coisas de tamanhos diferentes, ou seja, tem mais pontos no vetor do que no outro. Aí o MATLAB vai se confundir, não vai conseguir plotar. Outra coisa que você tem que ter atenção é quando você for plotar funções dessa forma, ou mesmo funções salvo em arquivos, como a gente vai ver na próxima aula, você tem que cuidar com as operações vetoriais. Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse criar agora, vou manter esse mesmo vetor, vamos criar, quem sabe, um outro vetor, que eu vou chamar de x2, e vamos fazer um gráfico de 0, 0,1 até 15, por exemplo. Tá? Aí eu quero plotar a seguinte função. Vou salvar, então, por enquanto, no vetor y2, ela vai ser, por exemplo, exponencial de menos 0,1 vezes x2, então exponencial de menos 0,1 vezes x, vezes seno de x, que na verdade vamos usar o vetor x2, tá? E vamos botar uma quadrática aqui, 0,01 vezes x2 ao quadrado. Tá, então eu estou fazendo um gráfico da função exponencial de menos 0,1x vezes seno de x mais 0,01x ao quadrado. Eu botei x2 porque eu vou avaliar a função nesse meu vetor de pontos. Isso aqui vai dar um erro, para quem se deu conta, né? Mas vamos executar. E vai dizendo aqui ó, que as dimensões devem concordar entre si. Então lembrem daquela aula de vetores, que quando vocês têm um vetor aqui, ó, vocês estão tendo aqui um produto, então isso aqui vai ser um vetor, e esse vai ser outro vetor. Então um produto de vetores, tá, nesse caso, nesse contexto, tem que ser um produto elemento a elemento, então a gente tem que usar o pontinho. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, como eu vou ter um vetor, e aqui outro vetor, eu tenho que aqui botar um pontinho. Tá? Então, lembrando, vocês usam multiplicação de vetores, divisão de vetores e potência. Então, aqui, ó, no caso, escalar por vetor não tem necessidade, mas aqui sim, ó, vocês têm um vetor ao quadrado, ou seja, um vetor vezes ele mesmo. Então, precisamos do pontinho ali. Tá? Claro, ele mostrou tudo ali, o resultado. Então, eu posso fazer um gráfico agora de x2, y2. Então, está ali o gráfico da minha função. Ok? Para fechar janelas, né, vocês notam que eu já tenho um monte de janelas abertas, vocês podem ir fechando uma a uma, ou vocês podem também usar aqui um close all. Ele fecha todas as janelas que vocês criaram. Tá? Então isso aqui na verdade só para vocês prestem atenção quando forem plotar funções, né, cuidar das operações ponto a ponto. Como é que eu ploto duas curvas no gráfico? Então vamos lá, eu posso, por exemplo, plotar essa mesma função. E se eu quiser plotar no mesmo gráfico uma segunda função, eu só coloco um novo par, por exemplo, posso plotar x2 e posso plotar seno de x2, por exemplo.
tá? Ou seja, eu vou usar esse mesmo vetor x2 que eu estou usando aqui e vou avaliar uma segunda função. Então, eu tenho um par xy aqui e eu tenho um novo par xy aqui. Opa. Não, isso é um errinho só porque eu copiei e colei sem querer ali, mas aqui o que acontece, ó. Tá? Então, ó, ele plotou duas curvas no mesmo gráfico, tá? Ele plotou aqui em azul esse primeiro par e esse segundo par. Tá? Não necessariamente precisa ser os mesmos vetores, por exemplo, eu poderia fazer um gráfico onde eu posso usar aquele vetor x que eu já defini anteriormente, ó. Então, o que importa é assim, ó, cada sequência aqui é sempre um par. X e y não precisa ser necessariamente o mesmo conjunto de pontos x. Tá? Claro, esses casos são intervalos diferentes para o x e o x2, ele vai plotar em intervalos diferentes. Okay? Então, é assim que a gente cria. Se você quisesse criar um terceiro gráfico aqui, ó, não tem problema. Podemos criar um terceiro aqui. Vamos aproveitar o vetor x e vamos colocar, sei lá, cosseno de x, cosseno de x mesmo. Tá? Então, vocês podem colocar quantas curvas vocês quiserem, só colocando para par. Vamos ver um pouco sobre formatação, então, esses gráficos que nós estamos gerando. Note que ele não tem nome nos eixos, não tem legenda, não tem nada. Isso tudo a gente tem que colocar. Tá? Então, vamos criar um gráfico aqui. Ó. Vamos pegar esse exemplo anterior aqui, tá um gráfico bonito. Então, tem vários comandos, tá? Eu vou mostrar os principais de formatação. A gente pode até montar um script, fica mais fácil de trabalhar, mas vamos lá. Então, por exemplo, para botar nome nos eixos, a gente usa xlabel. Tá? Daí, aspinha, ó, ele dá aqui, ó. Só colocar entre apóstrofe aqui o que vocês querem escrito. Ó. Então, posso escrever aqui, sei lá, eixo x e unidade, sei lá, pode ser tempo, por exemplo. Vamos botar uma coisa aqui, sei lá, tempo em segundos, por exemplo. Tá? Claro que ele não vai abrir nada, mas se vocês pegarem a última janela que foi gerada, aqui ó, vai estar tempo segundos. Para o eixo y, vai ser y-label, podemos colocar aqui, sei lá, posições em metro, não sei, inventamos aqui alguma coisa. E título, vocês colocam title, tá? A mesma lógica, coloca, sei lá, posição em função do tempo, algo assim, tá? Então, colocando algo bem genérico, tá? E aí vocês notem que agora, quando eu ativar aquela janela que estou trabalhando, ó, ele vai colocar o nome aqui, ó, posições, tempo, e aqui o título, posição em função do tempo. Tá? Legenda, tá? A gente escreve legend. Aí, nós temos duas curvas, né? Então é só colocar para o número de curvas que vocês têm no plot, tá? Diferentes strings aqui com os nomes. Então eu posso colocar, por exemplo, ó, sei lá, sistema 1. Isso corresponderia a esse primeiro par aqui, ó, tá no meu plot. E aqui faria o segundo sistema 2, por exemplo, que seria esse meu segundo par aqui do comando plot. Então executo, e tá aqui, ó. Ele vai identificar que a primeira coisa que ele plotou foi aquela função inicial lá em azul, e em verde aqui o sistema 2. Tá? É bem mais prático, claro, vocês vão trabalhar de forma mais prática sempre com scripts, aqui a gente está demonstrando no prompt, mas né, então, na prática a gente está sempre trabalhando com scripts, só vamos botar lá e vamos fazer algumas coisas a mais. Ó. Então vamos criar aqui, ó, cuidem, né, vocês acessarem o diretório de trabalho de vocês, ó, pode acessar por aqui para procurar, tá? E para criar um novo script, vem aqui, aí vocês colocam aqui, vamos botar essa mesma coisa aqui no script, botar a legenda e vamos botar outras coisas, por exemplo, coisas adicionais, podemos colocar linhas de grade, a gente escreve grid on, podemos já alterar o eixo, note que aqui ele plota sempre no eixo, aqui ele vai plotar no máximo e mínimo que está presente, tá no gráfico, então a gente pode alterar isso na mão, então a gente pode colocar já para aprender, ó, se eu quero definir limites, forçar um específico limite, eu uso o comando axis, ó, e essa é a sintaxe, ó, coloca o valor mínimo de x, máximo de x, mínimo de y, máximo de y. Então, por exemplo, eu posso pedir ó, algo, por exemplo, de 0 a 20 e de menos 2 a 2. Então, o que ele vai fazer nesse caso? Ele vai pegar, x de 0 a 20 e y de menos 2 a 2. Tá? Que mais? A gente pode colocar um texto também. Vamos fazer tudo isso e testar numa tacada só. Por exemplo, nesse ponto aqui, ó, mais ou menos, vamos ver aqui quanto. Vai ser π, provavelmente, sobre 2. Aqui vamos botar 1.8 e 1.
Então, nesse ponto aqui, a gente vai colocar um texto, quer ver? Ó? Então, eu posso colocar algo assim, ó, do tipo text, e vou colocar, então, as coordenadas. Então, vai ser, por exemplo, no ponto x, mais ou menos aqui 1.6, pegar o olho, né? E y igual a 1.1. Eu quero escrever o texto, sei lá, ponto de máximo local, sei lá, algo assim. Vou escrever alguma coisa para ele me sobrescrever no gráfico. Tá, eu acho que tá bom. Então vamos salvar aqui, né, na pasta, vamos colocar aqui teste plot, sei lá, o nome do script. E vamos executar e ver o que acontece aqui. Então vamos lá, então se eu digitar então teste plot, né, um scriptzinho com uma sequência de comandos, ó, automaticamente ele já fez umas formatações diferentes. Eu forcei ele a ficar de 0 a 20, de menos 2 a 2. Tá? Ó, ele escreveu aqui ó, nesse ponto que a gente escolheu ali, ó, ponto de máximo local, discriminou por legendas e por aí vai. Tá? Então esse exemplo aqui mostra diversas possibilidades de formatação que vão ser basicamente o que vocês vão trabalhar aí quando a gente estiver resolvendo equações diferenciais. Tá? Tem um outro ainda que é o gtext, que ele funciona assim, ó, por exemplo, ó, vocês podem escrever gtext, pode ser lá no script também, tá? E sei lá, ponto x, tá? Aí ele vai deixar que tu venha aqui no gráfico e escolha onde tu quer botar. Vamos dizer que o ponto x é esse mínimozinho aqui, ó. Tu vem aqui e clica, ó. Esse textinho que tu colocou vai aparecer ali. Então, uma outra coisinha que pode ser útil para vocês marcarem gráficos. E vocês podem, por exemplo, exportar esses gráficos que salvar em diferentes formatos, tá? Para vocês usarem, sei lá, em algum arquivo de texto, num relatório, numa dissertação, num paper, o que seja. Então, vocês dão uma olhada aqui nas possibilidades. Formato das curvas, é importante a gente ver também rapidinho. Então, ó, quando pedir o plot, ele vai mostrar aqui diversas possibilidades. Então, isso aqui é para mudar o formato da linha, ó, sólido, pontilhado, tracejado. Esse é o símbolo, se vocês querem botar um símbolo, tá? E aqui as cores. Então, essa é a sequência. Como é que a gente faz isso funcionar ali? Funciona assim. Então, vamos pegar esse mesmo plot que a gente estava fazendo. Vamos começar. Vamos fazer aqui, ó. O que a gente tem que fazer é o seguinte: vamos fazer com um primeiro, depois a gente faz com dois. Para ver que a lógica é a mesma. Então, vocês colocam, por exemplo, eu quero tracejado com S de square, uma bolinha. Tá? Então, isso aí a gente já fez. Tá? E a gente pode mudar a cor também. Eu quero fazer um azul. Ó. Tá? Então ele plotou, claro, ele ficou aqui grosso porque a gente tem vários quadradinhos. Então, se a gente só fizesse só tracinho B, por exemplo, ó, aí fica a curva suave. Ela ficou espessa ali porque a gente pediu para plotar quadradinhos. No caso, como tem muitos pontos, a gente fez de 0, 1, 0, 1, 0, 1, ele vai ficar essa linha espessa. Mas senão ele vai ficar lá que nem aquele primeiro gráfico que a gente fez lá com uma linha só. Tá? Então vocês podem fazer dessa forma. Vocês podem colocar também, por exemplo, diferentes formatações para diferentes curvas. Então, por exemplo, posso colocar aqui tracinho azul e para outra, acho que era x e seno de x, eu posso colocar, por exemplo, ponto, traço, ponto, traço, ponto e vamos colocar, sei lá, verde, green. Ó. Então, vocês conseguem fazer diferentes formatações, ó. Aqui é só cuidar que na verdade é tracinho ponto, lá ele fez com pontos, é o contrário, né? Então, o que eu queria fazer, mas deu certo também. Mas o que eu queria fazer era isso aqui. Vou mostrar que é uma linha traço ponto e uma contínua. Enfim, vocês podem brincar com suas opções, sempre depois de cada par, vocês colocam, né, entre os apóstrofos aqui a formatação. Então, vocês colocam sempre a forma da linha, a cor e o tipo de símbolo, se vocês quiserem que plote símbolo. Tá? O plot tem outras variantes que eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês. Tá? Então, primeiro, como é que a gente pode plotar vários gráficos usando uma matriz? Isso é importante, não estava esquecendo. Então, eu vou criar uma matriz artificial aqui. Vou criar aqui um vetor x agora, vamos ver, de 0 a π. 0, 0.1 a 2, vou colocar 2π. E eu vou criar uma matriz artificial aqui que vai ser composta por 3 colunas. Então, por exemplo, seno de x na primeira coluna. Seno de x na primeira coluna. Então, eu crio um vetor seno de x e transponho. Tá?
que eu estou criando artificialmente, mas, por exemplo, matrizes vão surgir no procedimento, como a gente vai ver no procedimento numérico, tá? Por exemplo, você tem um sistema de equações diferenciais, e nesses sistemas de equações diferenciais, sem querer eu apertei a setinha, perdi ali tudo. Vocês vão ter para cada coluna de uma matriz uma variável. Então vocês poderiam ter, por exemplo, aqui eu estou criando um vetor coluna, tá? Então vocês teriam, por exemplo, no vetor x, vocês teriam salvo o vetor tempo, essa aqui seria a concentração do reagente A, a concentração do B e a temperatura do reator, por exemplo. Então vocês vão ter um vetor coluna, ó, ele mostra aqui um vetor de 63 linhas por 3 colunas, tá? E aqui o x é um vetor com 63 elementos. Então eu posso plotar esses dois, tá? Aqui, ó, plotar x contra y, ó. E ele vai fazer os três simultâneos. Ó. Por que ele mostrou os três simultâneos? Porque o y não é um vetor, o y é uma matriz. Então isso aqui equivaleria, ó, escrever dessa forma, a fazer um gráfico de x, contrasseno de x, mais um x com cosseno e o x com exponencial. Se eles estão, esses três vetores que vocês querem plotar na forma de uma matriz, tá? Lembrando que essa matriz tem que ter o mesmo comprimento, né? O maior comprimento ele tem que ser o mesmo do x aqui, no caso 63 pontos, tá? Ele vai plotar os três simultaneamente. Então essa forma aqui também é bastante útil. Das variações que eu tinha comentado, tá? Uma delas é para fazer, por exemplo, em escala logarítmica. Então vamos criar um vetorzinho aqui ó, de 0 a 10 na 3, por exemplo. Eu quero plotar um gráfico, vou fazer um gráfico aqui, figure, vou fazer um gráfico de x e 1 sobre x, por exemplo. Então é 1 ponto dividido x. Tá? Então ele fez um gráfico de 1 sobre x aqui, nada demais. Então isso aqui é um gráfico em escala linear, eu posso fazer esse gráfico em escala logarítmica. Então eu troco o plot por log. Ó. Aí vai me dar o gráfico em escala logarítmica. Claro, a forma dela diminui, né? É 1 sobre x na menos 1, né? Então nós temos uma reta aqui com inclinação menos 1. Basicamente seria isso em escala logarítmica. Vocês podem fazer em escala semi-logarítmica, por exemplo, eu posso fazer ó, um gráfico de, vamos colocar aqui então, semi-log, daí eu posso colocar o semi-logaritmo só no eixo x, então vou fazer um gráfico aqui de 2 vezes logaritmo de x, por exemplo. Ó. Então ele põe escala logarítmica aqui, tá? Escala linear, ou vocês podem fazer o contrário também. Tá? Vocês podem fazer um gráfico onde vocês têm semilog y, testem onde vocês têm o eixo logarítmico aqui. Tá? Uma outra possibilidade de gráfico, só para terminar, é usando o comando subplot. Depois vocês dão uma olhada, tá? No help subplot. Então, o que ele faz? Ele vai traçar numa mesma janela, tá? Uma matriz de gráficos, por exemplo, aqui ó, com duas linhas e uma coluna, e vão plotar diferentes gráficos. Tá? Vamos ver na prática como é que ele funciona, depois vocês podem estudar aí a sintaxe dele. Então vamos dizer que eu tenho lá um vetor x, vamos salvar aqui, claro, um pouco diferente, vou traçar de novo umas trigonométricas ali só para brincar. Tá? Então eu vou dizer que meu y1, por exemplo, é seno de x, e vou ter um vetor ali y2, que vai ser, sei lá, x ao quadrado. Tá? Aí eu quero plotar eles em dois gráficos, tá? Mas na mesma janela, mas em gráficos diferentes. Então eu faço o seguinte, eu posso usar então o comando que eu chamo de subplot. Então eu vou criar ele diz aqui mn, né? Ou seja, nesse gráfico ele vai fazer um array, né? Um arranjo de diferentes números. Então eu quero, por exemplo, que tenha uma linha, duas colunas, e eu quero marcar o meu primeiro gráfico. Então esses dois itens diz qual subplot vai criar. Esse diz que ele está fazendo com uma linha e duas colunas, e o 1 aqui diz que ele é o primeiro gráfico. Tá? Aí não vai fazer nada. Aí eu escrevo simplesmente que nesse gráfico eu vou colocar o plot, por exemplo, de x com y1. Tá? Depois eu coloco, vamos ver, posso colocar então o subplot. Tomara que ele apareça em algum lugar ali, não apareceu numa janela. Opa, não, continua 1 e 2, né, desculpa. E eu vou fazer o gráfico 2. E nesse gráfico 2 ele vai ser plot de x com y2. Agora vamos achar onde é que ele está. Aqui, era a última janela ativa.
Então esse comando fez isso aqui, ó. Ele criou subplot 1, 2, significa uma linha, duas colunas, ó. Tá? Na primeira, ó, no 1 ele fez um gráfico do x com y1 e no 2 ele fez o x com y2. Tá? Na verdade, dentro de cada subplot, vocês podem fazer 2 por 2, pode fazer 2 por 1, 4 por 4. Testem, é só mudar isso aqui e para cada elemento chamar de 1, 2, 3, 4 na sequência, vai colocando quantos plots vocês quiserem. E vocês podem, na verdade, não tem problema, ó, por exemplo, nesse plot no segundo que eu estou trabalhando ali, que está ativo, eu posso fazer um gráfico também, sei lá, de uma outra função. Ó, e ele vai plotar, então, ó, as duas funções nessa mesma janelinha. Então, vocês podem combinar, ou seja, cada plot individual que a gente aprendeu, vocês podem colocar numa subjanelinha dessa. Então, você pode criar aqui 1 por 2, faça um teste, cria uma 2 por 1, use a mesma sequência, ele vai colocar um gráfico aqui em cima, um outro gráfico aqui embaixo. Tá? Podemos até fazer um teste aqui rapidinho, vamos fazer um scriptzinho aqui, ó. Já temos um script aberto, cadê o nosso editor aqui? Vamos colocar aqui um script aqui. Podemos só brincar, trocar para 2 para 1. Ó, vamos trocar de 2 para 1 aqui. Vamos tirar essa linha. E vamos botar um figure aqui para ele criar uma janela para ele aqui sozinho. Vamos lá. Vamos ver se vai funcionar. Então vamos salvar. Vamos colocar um teste sub. E aí aqui a gente chama então por esse nome. Teste sub. Ó. Então a gente alterou, ó, ele fez duas janelas uma embaixo da outra, agora dois gráficos que a gente alterou, simplesmente foi aqui o editor. Só alteramos que eu quero com duas linhas e uma coluna. O primeiro eu salvei isso e o segundo eu salvei isso. Então é isso, pessoal. Então acho que com isso vocês vão conseguir fazer gráficos bem interessantes para a nossa disciplina. Tá? Vocês têm bem mais coisa a ver, procurem no manual, procurem em tutoriais na internet, vocês vão ver que o MATLAB tem ferramentas bem interessantes para gráfico. Muito obrigado pela atenção.